Quantas vezes você já se prendeu ao passado, pensando nos erros, nos traumas, nas oportunidades perdidas, nas escolhas ruins que você fez? Só que a sua história até aqui, ela não define o seu destino, porque o seu futuro ele é muito maior do que o seu passado. E hoje nós vamos falar como você pode transformar a sua mentalidade, deixar o que passou para trás e criar uma nova vida para você. Oi, eu sou Cris, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se você fica olhando o tempo todo para trás, como você espera seguir em frente? Muitas pessoas, elas vivem aprisionadas nos medos, nas mágoas, nos erros cometidos, só que elas não entendem que o passado, ele é um lugar de aprendizado e não de residência. É assim que nós temos que olhar para ele. Por exemplo, quantas pessoas perderam oportunidades e se arrependeram depois e vivem se martirizando com isso, vivem pensando nisso e remoendo esse arrependimento ao longo da vida. Porém, há outras pessoas que perderam oportunidades, depois se tocaram e se arrependeram, mas conseguiram seguir em frente e conseguiram criar novas oportunidades para elas. Quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, eu fiquei super empolgada, fiquei super apaixonada por isso. Para mim é algo que eu sinto que é algo que eu tenho que fazer. Não sei, quando eu descobri isso, para mim foi, sabe, aquela empolgação, aquela coisa maravilhosa. E na época eu comecei a estudar e tal, comecei a colocar em prática algumas coisas, só que eu tive alguns problemas dentro da minha casa, no relacionamento que eu tinha, e impactava em eu conseguir fazer. Eu permitia que aqueles problemas e aquelas dificuldades me atrapalhassem na minha produção de conteúdo, na criação do meu negócio digital. E depois de um tempo, eu não conseguia mais fazer isso. Então eu passei muito tempo me martirizando, me remoendo por dentro e aprisionada nesse arrependimento de não ter dado continuidade. E sempre que eu tentava voltar, eu não conseguia, porque eu tava só culpando os outros por eu não ter dado continuidade, colocando a culpa nas circunstâncias e não assumindo a responsabilidade sobre isso. Só que eu passei muito tempo mesmo, me arrependendo por não ter dado continuidade, pensando que, se eu tivesse continuado, agora eu poderia estar assim, eu poderia estar assado, e o tempo todo com esse pensamento no passado. Porém, aqui no agora eu não conseguia dar um passo para frente, eu não conseguia fazer nada. E às vezes que eu tentava, eu também não conseguia dar continuidade. Começava, dava alguns passinhos, uns 2 passos para frente, 10 passos para trás, e me colocava de novo estagnada nessa situação e presa no passado, pensando que se eu tivesse dado continuidade, agora eu estaria melhor. Mas por que eu não poderia dar continuidade agora? E cada vez que eu tentava dar esses 2 passos e retrocedia, aumentava a minha carga de arrependimento, porque aí eu pensava, de novo, tô indo e não vai. E aí isso só virou uma bola de neve, porque só aumentou. Todas as vezes que eu tentei ir e não fui, acabei desistindo, não dei continuidade, eu voltava para esse muro de lamentações, de arrependimentos por não ter dado continuidade, porque eu pensava que se eu tivesse dado continuidade naquela época, ali sim eu teria conseguido, porque eu estava no ápice da paixão por esse negócio. E dessas outras vezes não, eu tava tentando voltar, porque eu nunca desisti de fato disso. Eu sempre tive a chaminha no meu coração, porque eu sabia que era algo que eu tinha que fazer. Mas eu não tinha mais aquela gana, aquela vontade, aquela paixão de fazer, porque eu deixei que as circunstâncias da minha vida me atrapalhassem em relação a isso, e depois deixei que o arrependimento por ter deixado as circunstâncias me atrapalhasse. Ou seja, um ciclo repetitivo que eu fiquei vivendo aí durante muito tempo, até começar a praticar autoconhecimento, até começar a fazer terapia e entender o porquê das coisas estavam acontecendo, entender que eu que deveria assumir a responsabilidade da minha vida, entender que se a outra pessoa me atrapalhava, se eu parei de fazer por causa de comentários e situações e brigas dentro de casa, foi eu que me permiti, foi eu que aceitei isso na minha vida. Então a culpa não é da outra pessoa, ela tem a responsabilidade dela em relação às atitudes dela, mas em relação à minha vida, eu sou a responsável. Porém, segundo a neurociência, o nosso cérebro, ele pode ser reprogramado para pensar de uma forma diferente. Nós temos a neuroplasticidade, que é a capacidade do nosso cérebro se reorganizar e criar novas conexões neurais ao longo da nossa vida. E isso significa que, independente da idade, o nosso cérebro ele pode mudar sua estrutura e funcionamento em respostas a experiências, a aprendizados, a traumas. Se uma pessoa ela tem muitos pensamentos negativos, ela pode utilizar
lugar de começar a praticar gratidão e pensamentos positivos de forma consistente, que aí o cérebro dela vai começar a criar novas conexões que vão fortalecer essa nova forma dela de pensar. Quando nós aprendemos novas habilidades também, pode ser um novo idioma ou um novo instrumento musical, qualquer coisa nova que você esteja aprendendo, isso estimula diferentes áreas do seu cérebro e cria novas conexões e fortalece tanto a memória quanto a cognição. E o mesmo acontece com a TRG, que é a terapia a qual eu faço atendimentos online e eu sou terapeuta. Que a TRG, ela trabalha com reprocessamento. É reprocessado todos os traumas e situações traumáticas e situações desconfortáveis que a pessoa passou ao longo da vida dela. Então, por isso é trabalhado desde os 0 anos dela até a idade atual, dividido por sessões e por períodos. E cada vez que ela vai reprocessando isso, ela vai criando novas conexões neurais. Então, aqueles traumas que ela sofreu em algum período da vida dela, ele é reprocessado quando é finalizada a terapia e todo o reprocessamento. Esses traumas e dores que ela sofreu ao longo da vida dela deixam de causar dor e deixam de interferir no modo dela pensar, no modo dela agir, no emocional dela. Ela não vai esquecer que isso existiu, não é algo que vai se tornar a ser bom, mas também é algo que não vai mais interferir na vida dela, nem no emocional dela e nem causar ciclos repetitivos para que ela continue sofrendo por causa disso e acumulando problemas emocionais, depressões, ansiedades e tudo mais. Caso você queira mais informações sobre a TRG, aqui na descrição do vídeo tem o meu contato. Se você quiser agendar um atendimento, quiser mais informações, é só entrar em contato comigo aqui, tá bom? Então, todos esses exemplos que eu dei aqui, ele mostra que o nosso cérebro, ele pode ser treinado para pensar e funcionar de maneira diferente, o que pode ajudar tanto no seu crescimento pessoal, como também na recuperação de desafios neurológicos. E como é que você pode fazer para mudar a sua maneira de pensar e criar uma nova realidade para você? A primeira coisa é a aceitação e o perdão, porque antes de seguir em frente, você precisa aceitar o que passou e perdoar também. Perdoar a si mesmo, perdoar os outros, mas perdoar os outros não é um favor que você vai estar fazendo para eles, é algo que você vai estar fazendo para si. Eu tenho um vídeo aqui, eu acho que é desse lado, eu sempre me perco com isso, mas eu vou deixar aqui nos cards um vídeo falando sobre o perdão e a importância dele, e lá você vai entender melhor, porque o perdão que nós liberamos, ele não é pro outro, ele é para nós mesmos, até porque quem tá carregando aquela dor, quem tá carregando aquela mágoa, somos nós, não é a outra pessoa que fez mal pra gente. Muitas vezes ela não tá nem aí, nem lembra do que foi que aconteceu, e se lembra, pouco se importa. Somos nós que estamos aqui sofrendo, remoendo isso, acumulando problemas emocionais, problemas de saúde, problemas físicos, sem conseguir progredir na vida, porque não conseguimos perdoar a pessoa por aquela situação que passou e nem a nós mesmos. Então, quando nós liberamos o perdão, estamos fazendo isso para nós, não pela outra pessoa, porque às vezes ela nem vai saber, para ela não vai fazer diferença, mas para você faz diferença. Quando você de fato consegue perdoar alguém, você tira o peso, essa carga emocional que você vem carregando ao longo do tempo. Nesse vídeo que eu citei, ele tem algumas técnicas que você pode fazer para poder liberar o perdão, é muito bom. Quando acabar esse daqui, se você quiser, dá uma assistida nele, que eu tenho certeza que vai te ajudar. O segundo passo é você focar na sua visão, não nas lembranças. Então, se a sua mente ela tá cheia do passado, cheia das coisas que você viveu e das situações, você não consegue visualizar um futuro para você, porque você tá com a sua mente muito ocupada pensando em tudo que você já viveu e provavelmente é mais disso que você vai viver, porque você não consegue visualizar algo diferente disso. Então comece a visualizar o que é que você quer, não sei, daqui a 5 anos, o que você quer viver, como você quer que a sua vida esteja daqui a 5 anos, qual é a vida que você deseja para você. Comece a visualizar essa vida, detalhes, coloque detalhes nela. Se você quiser, escreva tudo que você quer viver e comece a encher a sua mente com esse futuro que você quer, que você deseja a partir de agora. Eu tenho um exemplo do Bob Proctor. Ele é alguém que eu gosto muito de consumir o conteúdo dele, assisto muitos vídeos, tenho um carinho por ele. Ele não tá mais entre nós, infelizmente, mas assim, eu gosto muito dos vídeos dele. Quando ele tinha 26 anos, ele tinha uma dívida de $6.000, eu acho, e ele ganhava $4.000 por ano, algo assim. E depois que ele conheceu o livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, ele fez o que estava escrito no livro, começou a praticar e escreveu seu objetivo, que se eu não me engano era ganhar $25.000 por ano. Então ele começou a focar nesse objetivo. Na época ele tinha muitas dívidas, tinha pessoas ligando para ele para cobrar, estava numa situação
situação de saúde que não era muito boa também, tudo tava, né, ruim. Mas ele começou a focar nesse objetivo e trabalhar nesse objetivo, e visualizar e tudo mais. Em pouco tempo, ele já estava ganhando 1 milhão por ano, e depois foi aumentando e se tornou quem foi. E esse é um exemplo de como, mesmo estando atolados em problemas e dificuldades, nós podemos olhar para o que queremos e seguir em frente em direção ao que queremos. Porque também de nada adianta nós ficarmos olhando aqui para o que passou, para o sofrimento, para o arrependimento, para as mágoas, para os traumas, e não fazer nada para mudar, não olhar para algo diferente. Porque só remoer o que passou não vai fazer diferença nenhuma. Só vai aumentar a dor que você sente, só vai aumentar o seu sofrimento, trazer mais coisas ruins para sua vida. Então, quando você tem um objetivo, você foca, você começa a visualizar o que é que você quer viver e vai em direção a isso, você vai deixando o seu passado para trás, você vai também reprogramando a sua mente, mudando a sua maneira de pensar e de agir em relação à sua vida e ao que você quer. E, consequentemente, você vai tendo novas experiências e experiências melhores na sua vida. O terceiro passo é você dar pequenos passos que geram a mudança. Então, não adianta nada também você visualizar o que você quer, você ter claro o que você quer, mas você não agir em direção àquilo. Então, no exemplo que eu dei do Bobby Proctor, ele definiu o objetivo dele, ele estava sempre ali lendo e reforçando esse objetivo, mas ele também começou a agir em direção a esse objetivo, começou a trabalhar em relação a ele, começou a ler livros, ele lia esse livro, é esse livro aqui que eu tô falando. Ai. Eita, não cai não. Esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece. Eu já li ele uma vez, eu tô lendo a segunda vez agora. E é um livro muito bom. E ele passou a ler esse livro todos os dias. Ele lia todos os dias uma página do livro. Leu esse livro diversas vezes. Ele começou a escutar também um áudio do Earl Nightingale. Não sei se eu pronunciei certo, mas é isso aí. Que o Earl Nightingale tinha um resumo desse livro. Então, além de ler o livro, o Bobby Proctor, ele também ficava escutando esse áudio do Earl Nightingale enquanto ele estava trabalhando, enquanto estava no carro. Nisso, ele estava reprogramando a mente dele, estava colocando novas ideias, nova maneira de pensar, de agir, uma nova forma de enxergar a realidade, as oportunidades. Então, ele mudou o hábito dele. Se antes ele não fazia isso, ele passou a fazer, passou a estudar, a ler muitos livros, passou a ir em palestras, a estar em contato com pessoas que tinham uma mentalidade diferente. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas pequenos passos que você dê em direção ao que você quer e ao que você vai viver é que vão de fato fazer a diferença na sua vida. Se hoje você quer abrir um negócio, então você começar a listar ideias de negócios, começar a pesquisar sobre o negócio que você quer abrir, quais são as oportunidades, onde você pode abrir esse negócio, como você consegue dinheiro para isso. Se você quer estudar para um concurso, começar a buscar quais são as matérias, quando esse concurso vai abrir, se você quer emagrecer ou qualquer outra coisa que você queira fazer, quais são os hábitos que você tem que começar a adquirir para que você consiga alcançar isso. Quais são as mudanças de comportamento que você precisa ter para alcançar esse objetivo que você deseja. O que você precisa aprender de novo para poder alcançar o que você deseja. No caso do Bobby Proctor, ele precisava aprender como ganhar dinheiro, que o objetivo dele era, né, ter os 25 mil dólares. Então ele tinha que aprender como ganhar dinheiro. Começou a ler outros livros também sobre dinheiro, sobre as leis universais e todo esse universo do desenvolvimento pessoal. Então ele adquiriu novos aprendizados. Isso também são mudanças que nós precisamos fazer para poder alcançar o objetivo que desejamos para o nosso futuro. O quarto passo é você se cercar de pessoas que acreditam no futuro, porque as pessoas que estão ao nosso redor, elas influenciam a nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de sentir, nossos comportamentos. Por mais que a gente queira dizer que não, sempre tem uma coisa ou outra que sim, nós somos influenciados. Inclusive, hoje eu estava tendo uma conversa com meu filho sobre isso, sobre nós sermos seres influenciáveis, porque ele estava assistindo a uns vídeos de um rapaz que faz o papel de mãe e de 2 filhos. Ele mesmo faz o papel dos 3 personagens. Só que os filhos respondem às mães, os filhos ficam inventando doença para não ir para a escola, ficam reclamando que não quer ir para a escola, usam a avó, que é também um personagem que ele faz o papel, contra a mãe para poder se defender da mãe, falam mal da professora, tem comportamentos nada
assim, agradáveis que a gente não quer que nossos filhos tenham. E ele tava assistindo esses vídeos e tal, é engraçado e tudo mais. Só que ele começou a querer não ir pra escola. Começou o ano de boa, não tava reclamando de ir pra escola, tava gostando, tava super empolgado. Começou a assistir esses vídeos e ele começou a querer não ir pra escola, chorando que não quer ir pra escola, inventando desculpa, disse que tava com dor de cabeça e tudo mais. E aí passaram uns 3 dias assim. Quando foi hoje, eu sentei com ele e conversei. Você não vai mais assistir esses vídeos porque você tá imitando o comportamento. E quando ele tava assistindo, eu já tinha comentado com ele, ó, você tá vendo isso aqui, mas isso aqui é só brincadeira. Isso aqui não é de verdade. Você sabe que não pode fazer isso, né? Não pode falar assim com as pessoas, não pode isso, não pode aquilo. Mas em relação a não ir pra escola, ele acabou imitando o comportamento dos meninos no vídeo. E aí eu disse a ele, você não vai mais assistir, porque você tá assistindo isso e agora você já não quer ir pra escola. Já tá aí chorando, inventando dor de cabeça, todo dia uma enrolação pra poder ir pra escola. Não vai mais assistir. Aí ele disse, não, mas eu sei que eu sei que não é pra fazer essas coisas, mamãe. Não é por causa do vídeo, não, e não sei o quê. Aí eu expliquei pra ele que era sim por causa dos vídeos. Porque antes ele não tava fazendo isso. E expliquei pra ele que nós seres humanos somos pessoas influenciáveis. Por mais que a gente diga que não é influenciável de nada, mas sim, nós somos influenciáveis. E expliquei pra ele, quantas vezes você vê um vídeo aí tem a pessoa tá brincando com um brinquedo, tá mostrando um brinquedo, você vai lá e me chama e me pede pra comprar um brinquedo desse. Então, você foi influenciado pelo vídeo pra querer aquele brinquedo. E assim também é com esses vídeos que você tá assistindo. Você tá sendo influenciado a ter esse tipo de comportamento. E não é porque você quer. Às vezes você nem vai perceber. Quando der conta, você já tá fazendo as mesmas coisas, como agora você tá aí sem querer ir pra escola. E já tiveram outros canais, outros vídeos que eu disse a ele que não ia assistir mais porque tinha alguns ensinamentos e comportamentos ruins, de fazer coisas ruins, de mau caratismo com outras pessoas, e eu disse a ele pra não assistir, ele concordou de boa. Esse, ele ainda chorou um pouco, mas depois que eu expliquei a ele sobre essa questão da influência e de nós sermos influenciados, ele acabou aceitando e foi pra escola também tranquilo, de boa, e não vai mais assistir o canal. Mas eu tô dando esse exemplo do meu filho, que foi algo que aconteceu hoje, pra que você possa ver como nós somos influenciados o tempo todo por diversas coisas, por mais que estejamos atentos sempre e estejamos aqui, presentes no presente, mas sempre vai haver alguma coisa que vai nos influenciar. E o meio de pessoas que nós estamos rodeados nos influencia. Então, se você anda com pessoas que só reclamam da vida, a pessoa tá ali reclamando, falando mal de fulano, de ciclano, de barotano, se queixando, se lamentando, você vai acabar em algum momento também se queixando, se lamentando e reclamando. E fazendo isso, você se mantém preso no passado, porque você tá se queixando, se lamentando por algo que já aconteceu, que já passou, que você tá vivendo nesse momento, que também já é algo que já está passando. Não é algo do futuro, é algo que já está passando também. Então, escolha estar rodeado de pessoas que te impulsionam pro futuro, te impulsionam pra frente, te impulsionam a pensar diferente, te impulsionam a pensar em crescimento, em melhoria, em novas oportunidades, em ideias, em coisas boas, sabe? Pessoas que te impulsionam a pensar em coisas boas, em novidades, em mudança, em descobrir coisas. Então é isso, o seu futuro ele é muito maior do que o seu passado. Para que ele seja concretizado e seja melhor do que o seu passado, vai depender das escolhas que você faz hoje, do seu comportamento hoje, da sua mentalidade hoje. E qual será o primeiro passo que você vai dar para construir o futuro que você merece? Eu quero que você me conte aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Tem muitos outros vídeos bacanas aí para você assistir. E em breve eu volto com um novo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.